Eu estava no hospital, velando meu filho que lutava pela vida após um acidente de carro, e meu marido estava em casa, colocando outra mulher na nossa cama. Quando descobri a verdade, toda a família estava reunida para uma festa surpresa, comemorando a recuperação do meu menino. Aquele deveria ser o dia mais feliz da minha vida, mas se tornou o pior pesadelo que alguém poderia viver. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está me ouvindo agora. Sua companhia nesse momento significa muito para mim, porque contar essa história ainda dói, mesmo depois de tantos anos. Meu nome é Helena, tenho 61 anos hoje, mas quando tudo isso aconteceu, eu tinha 43. Parece que foi ontem, e ao mesmo tempo, parece que foi em outra vida, sabe? Eu era uma mulher comum, daquelas que você encontra no supermercado, na fila do banco, na missa de domingo. Morava em uma casa simples, mas aconchegante. No bairro da Vila Mariana, tinha um casamento de 22 anos com Roberto, meu marido, e 2 filhos que eram minha vida inteira. Pedro, que na época tinha 19 anos, e Sofia, com 16. Eu sempre fui do tipo que coloca a família em primeiro lugar. Acordava cedo todos os dias, preparava o café da manhã de todo mundo, fazia marmita para o Roberto levar para o trabalho na construção civil, onde ele era mestre de obras. Cuidava da casa com carinho. Cada cantinho tinha minha marca, minhas plantinhas na varanda, as toalhas de crochê que minha mãe me ensinou a fazer, as fotos da família espalhadas pela sala. Nossa casa cheirava a café fresco de manhã e a comida caseira à tarde. Eu trabalhava meio período como auxiliar administrativo em uma escola municipal perto de casa, um emprego tranquilo que me permitia estar presente para os filhos quando eles precisavam. Roberto era um homem de poucas palavras, daqueles que demonstram amor através de gestos práticos, não com palavras românticas. Ele trabalhava duro, chegava em casa cansado, coberto de poeira de obra, mas sempre encontrava energia para perguntar como tinha sido nosso dia. Nos fins de semana, ele consertava o que estava quebrado na casa, ajudava Pedro com o carro velho que o menino tinha comprado, brincava com Sofia, que ainda era sua princesinha, mesmo sendo quase uma mulher. Nunca fomos um casal de grandes paixões ou declarações dramáticas. Nosso amor era feito de rotina, de conforto, de conhecer cada mania um do outro e aceitar com paciência. Eu achava que conhecia aquele homem como a palma da minha mão. 22 anos, gente. 22 anos dormindo ao lado da mesma pessoa, dividindo o mesmo travesseiro, o mesmo cobertor, os mesmos sonhos. Eu conhecia o som da respiração dele quando estava dormindo de verdade e quando estava apenas fingindo dormir para não ter que conversar. Conhecia o jeito que ele suspirava quando estava preocupado com dinheiro. Conhecia cada cicatriz no corpo dele, cada mancha de sol na pele, cada fio de cabelo branco que ia aparecendo nas têmporas. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Nossa vida não era perfeita, claro. Que casamento é? A gente discutia sobre dinheiro às vezes, sobre a bagunça que Pedro deixava no quarto, sobre a hora que Sofia devia chegar em casa. Roberto podia ser teimoso, cabeça dura quando queria, e eu podia ser chata com algumas coisas, admito. Mas, no fim do dia, a gente sempre se entendia, sempre. Ou era isso que eu pensava. Pedro era nosso orgulho. Um menino bom, trabalhador, que tinha começado a fazer faculdade de engenharia à noite, enquanto trabalhava de dia como auxiliar técnico em uma empresa de instalações elétricas. Ele era a cara do pai, alto, forte, com aquele jeito sério e responsável. Já Sofia era puro fogo, menina elétrica, cheia de vida e sonhos. Queria ser veterinária. Vivia trazendo animais abandonados para casa. A casa sempre tinha algum gato, algum cachorro, algum passarinho machucado que ela insistia em cuidar. Ela puxou a mim nesse lado do coração mole. Era março,
O calor do final do verão ainda apertava, aquele tipo de calor úmido e pesado de São Paulo. Pedro tinha saído naquela sexta-feira à noite para encontrar uns amigos, comemorar não sei o quê, já nem me lembro direito. Ele era sempre cuidadoso, nunca bebia quando ia dirigir, era um menino responsável, como eu já disse. Mas naquela noite, o motorista do outro carro não era. Um homem bêbado, voltando de um bar, avançou o sinal vermelho na Avenida Jabaquara e acertou o carro do Pedro em cheio, do lado do motorista. O telefone tocou 2h30 da madrugada. Eu sei a hora exata porque olhei para o relógio na mesinha de cabeceira, aquele relógio digital verde que ainda tenho até hoje. Mesmo depois de tudo, meu coração já disparou antes mesmo de eu atender, porque ligação de madrugada nunca é coisa boa, né? Era o hospital, acidente grave, traumatismo, craniano, estado crítico. Precisava ir imediatamente. Eu nem terminei de ouvir direito o que a voz do outro lado dizia. Sacudi Roberto, que dormia pesado ao meu lado, gritei com ele para acordar, que tinha acontecido alguma coisa com o Pedro. Vi o rosto dele ficando branco, os olhos arregalados de susto e medo. A gente se vestiu em segundos. Eu nem sei que roupa peguei, só sei que saí de casa de qualquer jeito. Acordamos Sofia, que começou a chorar desesperada, dizendo que queria ir junto. Mas Roberto disse que ela devia ficar, que no hospital não ia adiantar nada, que era melhor ela tentar descansar, que a gente ligava dando notícia. A corrida para o hospital foi um borrão. Lembro do Roberto dirigindo como um louco, ultrapassando o sinal amarelo, quase vermelho, enquanto eu rezava em voz baixa todas as orações que sabia, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, a todos os santos que meu filho ficasse bem. Minhas mãos tremiam tanto que eu tinha que segurar uma na outra para tentar controlar. Sentia um aperto no peito que quase não me deixava respirar. Quando chegamos no pronto-socorro, o cheiro de hospital me bateu com força, aquele cheiro de álcool e remédio, e coisa asséptica que gruda na garganta. As luzes fluorescentes eram fortes demais, brancas demais, fazendo tudo parecer ainda mais assustador. Corremos para ir à recepção, falando atropelado, e nos mandaram para uma sala de espera. Uma enfermeira veio conversar com a gente, explicou que Pedro estava em cirurgia, que o quadro era grave, mas os médicos estavam fazendo tudo o que podiam. Eu desabei em uma daquelas cadeiras de plástico desconfortáveis e comecei a chorar. Roberto ficou de pé, andando de um lado para o outro, as mãos nos bolsos, tirando, colocando, nervoso, sem saber o que fazer. A sala de espera estava vazia naquela hora da madrugada. Só tinha a gente e mais um senhor idoso no canto, que também parecia estar esperando notícias ruins de alguém. As horas se arrastaram como se o tempo tivesse parado. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu olhava para o relógio na parede a cada instante. Via o ponteiro se movendo devagar, devagar, enquanto meu filho estava ali dentro, lutando pela vida. Roberto tentou me acalmar algumas vezes, colocou a mão no meu ombro, disse que ia ficar tudo bem, mas a voz dele tremia. Eu percebia que ele estava com tanto medo quanto eu. Por volta das 6 da manhã, um médico finalmente apareceu. Ele estava cansado, a máscara ainda pendurada no pescoço, a roupa cirúrgica com manchas que eu preferia não identificar. A gente se levantou de um pulo, os dois juntos, esperando, temendo o que ele ia dizer. Ele explicou que a cirurgia tinha sido complicada, que tinha tido sangramento interno, trauma na cabeça, algumas fraturas, mas que tinham conseguido estabilizar o Pedro. Ele estava vivo. Meu filho estava vivo. Mas o médico alertou que as próximas 48 horas seriam críticas, que Pedro estava em coma induzido, que precisaria de monitoramento constante na UTI. Eu não sei explicar o que senti naquele momento. Era um alívio enorme misturado com um terror paralisante. Meu filho estava vivo, mas podia ainda não sobreviver.
Eu me agarrei no Roberto e chorei. Chorei tudo que tinha segurado até ali. Ele me abraçou forte e eu senti que ele também estava chorando, mesmo tentando não demonstrar. Ligamos para Sofia imediatamente. A coitadinha atendeu no primeiro toque, a voz carregada de medo e sono, esperando pela notícia. Roberto explicou a situação, disse que ela devia ficar calma, que o irmão estava vivo, mas muito machucado, que a gente ia ficar no hospital. Ouvi a voz dela do outro lado, chorando, pedindo para vir ver o Pedro. Roberto foi firme, disse que ainda não podia, que na UTI não era permitido, que quando liberasse ele buscava ela. Depois de um tempo que pareceu eterno, deixaram a gente ver Pedro por alguns minutos. Quando entrei naquele quarto da UTI, quase desmaiei. Meu menino, meu filho forte e saudável, estava deitado naquela cama, pálido como cera, cheio de tubos e fios, máquinas apitando ao redor, o rosto inchado e roxo dos ferimentos. Eu me aproximei devagar, com medo de tocar e machucar, e peguei na mão dele. A mão estava quente, graças a Deus, quente e viva. Eu apertei de leve e sussurrei no ouvido dele que a mamãe estava ali, que ele ia ficar bem, que precisava ser forte. Roberto ficou do outro lado da cama, olhando para o filho com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Era dor pura, medo, impotência. Ele tocou no braço do Pedro, com aquele jeito desajeitado que homem tem quando não sabe como demonstrar afeto em situação difícil, e murmurou que amava ele, que ele precisava lutar. Os dias seguintes viraram uma rotina angustiante. Eu praticamente morei no hospital. Tinha uma salinha de espera para familiares de pacientes da UTI, com uns sofás velhos e uma máquina de café horrível. E eu ficava ali, esperando os horários de visita. Podia ver Pedro a cada 2 horas, por 15 minutos apenas. Eu contava cada minuto. Ficava grudada naquela janela, olhando para dentro da UTI quando não podia entrar, só para ver ele de longe. Roberto ia e voltava. Ele precisava trabalhar, precisava cuidar de Sofia, precisava resolver um monte de coisa. E eu entendi. Alguém tinha que manter as coisas funcionando. Ele passava pela manhã, ficava algumas horas, ia embora, voltava à noite, trazia comida para mim porque eu não conseguia comer nada, só aceitava quando ele insistia muito. Sofia, ele trouxe no segundo dia, deixou ela ver o irmão por alguns minutos. A menina ficou destruída, chorou tanto que tive que ser forte por ela, segurar as pontas, dizer que ia ficar tudo bem. Na noite do terceiro dia, os médicos começaram a reduzir a sedação do Pedro para ver como ele reagia. Eu estava lá segurando a mão dele, rezando baixinho, quando vi os dedos dele se mexerem. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. Meu coração disparou. Chamei a enfermeira, apontei e ela sorriu, disse que era um bom sinal. Eu chorei de alívio, de esperança. Saí correndo da UTI para avisar Roberto que estava na salinha de espera. Ele se levantou rápido, o rosto iluminado pela primeira vez em dias, e disse que ia ligar para todo mundo, avisar que tinha esperança. No quarto dia, Pedro abriu os olhos. Não conseguia falar ainda por causa dos tubos. Estava confuso, fraco, mas abriu os olhos e me olhou. Eu juro que ele me reconheceu, porque apertou minha mão quando eu disse que era a mamãe que estava ali com ele. Eu não parava de chorar, de agradecer a Deus, de falar para ele o quanto eu amava ele. Os médicos ficaram surpresos com a recuperação rápida. Disseram que ele era forte, que era um guerreiro, que o organismo dele estava respondendo melhor do que esperavam. Foi aí que começaram a falar em tirar ele da UTI em breve, levar para um quarto normal, começar a fisioterapia. Meu filho ia sobreviver. Meu filho ia ficar bem. Eu não cabia em mim de felicidade, de alívio. Liguei para todo mundo, minhas irmãs, minha mãe que morava no interior, as amigas da escola, todo mundo chorando de alegria comigo pelo telefone. Era um milagre.
Meu menino tinha voltado, tinha vencido a morte. Roberto também estava nas nuvens. Ele ficou a noite toda comigo no hospital naquele dia. Não quis ir embora. Ficou sentado ao meu lado na salinha, conversando sobre planos, sobre como ia ser quando o Pedro saísse do hospital, sobre a festa que a gente ia fazer para comemorar. Ele estava animado, falante, um jeito que eu não via nele há tempos. Segurou minha mão, disse que a gente tinha sido abençoado, que nossa família era forte, que tinha passado pela pior e agora ia ser só felicidade dali para frente. Eu acreditei nele. Como eu não ia acreditar? Era meu marido, pai dos meus filhos, companheiro de mais de 2 décadas. Naquele momento, sentada ao lado dele, vendo nosso filho vivo e se recuperando, eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Pensei que aquela provação tinha nos aproximado ainda mais, que tinha fortalecido nosso casamento, que a gente ia sair dali mais unidos do que nunca. Como eu estava errada, como eu não fazia ideia do que estava por vir. Foi Roberto quem sugeriu a festa surpresa. No 6º dia, quando os médicos confirmaram que o Pedro ia sair da UTI e ir para o quarto no dia seguinte, ele me ligou animado, dizendo que tinha tido uma ideia. Que tal reunir a família toda, fazer uma surpresa para o Pedro quando ele saísse da UTI, mostrar para ele o quanto todo mundo amava ele e estava feliz pela recuperação? Eu adorei a ideia. Me pareceu perfeito. Uma forma de celebrar, de mostrar ao meu filho que tinha muita gente torcendo por ele. Roberto disse que ia organizar tudo, que eu devia ficar no hospital com o Pedro, que ele cuidava de avisar todo mundo, de preparar a surpresa. Ia ser no quarto mesmo, nada grande, só a família mais próxima, alguns amigos. Eu fiquei tão emocionada com a iniciativa dele, com o carinho, com a dedicação. Pensei como eu tinha sorte de ter um marido assim que pensava nessas coisas, que se importava. No 7º dia de manhã, Pedro foi transferido para o quarto. Ele ainda estava fraco, precisava de ajuda para tudo, mas estava consciente, falando um pouco, sorrindo de leve quando eu contava alguma coisa. Engraçada. Os médicos estavam otimistas. Diziam que a recuperação ia ser longa, mas que ele ia voltar ao normal. Meu coração estava transbordando de gratidão. Roberto me ligou por volta das 3 da tarde. Disse que estava tudo pronto, que o pessoal ia começar a chegar no hospital por volta das 5, que eu devia manter o Pedro distraído, não contar nada. Eu prometi que sim, que ia ser uma surpresa linda. Fiquei lá no quarto conversando com meu filho, arrumando os travesseiros dele, ajudando ele a comer um pouco de gelatina, contando sobre as mensagens de carinho que tinha recebido de todo mundo. Por volta das 5h30, minha irmã Márcia apareceu na porta do quarto. Ela estava estranha, o rosto meio fechado, os olhos vermelhos como se tivesse estado chorando. Eu estranhei, perguntei se estava tudo bem, mas ela só disse que precisava falar comigo em particular, que era urgente. Eu disse que o Pedro não podia ficar sozinho, mas ela insistiu, disse que era só 1 minutinho, que era importante. Saí para o corredor preocupada. Márcia me puxou para um cantinho mais reservado, longe da porta do quarto. Ela estava tremendo, as mãos geladas quando segurou nas minhas. Helena, ela disse, e a voz falhou. Helena, eu preciso te contar uma coisa antes de você entrar naquela festa. Eu não entendi nada. Que festa? O pessoal não ia chegar agora? Ela respirou fundo e soltou. Eu passei na sua casa hoje cedo, porque o Roberto pediu para eu buscar uns balões que ele tinha deixado lá. Ele me deu a chave. E quando eu entrei, Helena, quando eu entrei, tinha uma mulher lá, na sua cama, com o Roberto. Eu não entendi. Quer dizer, eu ouvi as palavras que saíram da boca da Márcia. Cada sílaba bateu nos meus ouvidos, mas meu cérebro se recusou a processar o significado. Uma mulher, na minha cama, com o Roberto, não fazia sentido nenhum.
Eu dei uma risada nervosa, daquelas sem graça, e disse para ela que devia ter se enganado, que talvez fosse a Sofia, ou alguma amiga da Sofia que tinha dormido lá. Mas Márcia balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, e repetiu: Não, Helena, era uma mulher adulta, e eles estavam juntos, na sua cama, nos seus lençóis. Senti minhas pernas bambearem. O corredor do hospital começou a girar ao meu redor. As luzes fluorescentes viraram borrões brancos. O chão pareceu se mover sob os meus pés. Márcia me segurou pelos braços, me encostou na parede e ficou falando comigo, me pedindo para respirar, para ficar calma. Mas eu não conseguia respirar direito. Era como se alguém tivesse socado meu estômago com toda a força, tirado todo o ar dos meus pulmões. Meu marido, o homem com quem eu vivia há 22 anos, o pai dos meus filhos, na minha cama, com outra. Comecei a sentir náusea, aquela onda de enjoo que vem quando você recebe uma notícia devastadora e seu corpo não sabe como reagir. Corri para o banheiro que ficava ali perto, empurrei a porta, me tranquei em uma cabine e vomitei. Vomitei tudo, a bilha amarga subindo pela garganta, o corpo todo tremendo. Márcia ficou do lado de fora, batendo de leve na porta, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu não estava bem. Como eu podia estar bem? Quando finalmente consegui sair, lavei o rosto na pia, enxuguei com papel toalha e olhei para o meu reflexo no espelho. Tinha uma mulher ali me encarando, mas eu não a reconheci. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos, inchados, uma expressão de choque e dor que parecia pertencer a outra pessoa. Quem era aquela mulher? A Helena que passou 7 dias velando o filho no hospital enquanto o marido estava em casa com outra? A Helena que acreditou em cada palavra, em cada demonstração de preocupação, em cada abraço que agora percebia ser falso? Márcia estava me esperando quando saí. Ela me abraçou forte e eu deixei. Precisava daquele abraço, daquele apoio, porque sentia que ia desmoronar a qualquer segundo. Ela sussurrou no meu ouvido que sentia muito, que não sabia se devia contar ou não, mas que achou que eu merecia saber antes de entrar naquela festa e fingir que estava tudo bem. Ela tinha razão. Imagine se eu descobrisse depois, na frente de todo mundo, e percebesse que tinham me feito de idiota. Perguntei a ela, com a voz trêmula, quem era a mulher. Márcia hesitou. Disse que não tinha certeza, que só viu de relance, que saiu correndo quando percebeu o que estava acontecendo. Mas tinha algo no jeito que ela falou, na forma como desviou o olhar, que me fez insistir. Márcia, eu pressionei. Se você sabe quem é, me conta. Por favor, preciso saber. Ela respirou fundo e confessou. Acho que é a Silvana, a mulher que trabalha com ele na obra. A que ele sempre menciona quando fala do trabalho. Silvana? Claro. Agora que Márcia falou o nome, um monte de coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Silvana, a secretária do escritório da construtora. Roberto mencionava ela com frequência nos últimos meses, sempre no contexto de trabalho, claro. Silvana isso, Silvana aquilo, Silvana é eficiente, Silvana resolve as coisas rápido. Eu nunca tinha dado importância. Por que daria? Eram só comentários casuais sobre uma colega de trabalho. Ou era isso que eu achava? Agora, pensando bem, tinha outras coisas. Roberto tinha mudado algumas coisas nos últimos meses, sutis, tão sutis que eu nem tinha percebido direito na época. Ele tinha começado a se cuidar mais, usar um perfume diferente, mais caro, que eu nem sabia de onde tinha vindo. Tinha comprado roupas novas, camisas mais modernas, sem eu ter pedido ou sugerido. Dizia que era porque precisava estar bem apresentado para reuniões com clientes, e eu aceitei a explicação sem questionar. Tinha começado a chegar mais tarde em casa algumas vezes, dizendo que tinha muito trabalho, muita coisa para resolver. E eu, boba, acreditava em tudo. Tinha também, aquela vez, uns 2 meses atrás, que peguei ele mexendo no celular e, quando me aproximei,
Ele travou a tela rapidinho, meio nervoso. Eu perguntei quem era, e ele disse que era só um cara da obra, nada demais. Mas vi uma expressão estranha no rosto dele, um jeito meio culpado. Na época deixei passar. Agora tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça horrível. Marcia me trouxe de volta à realidade. Helena, ela disse, o pessoal vai chegar a qualquer momento. O que você quer fazer? Eu não sabia. Honestamente, não tinha a menor ideia. Parte de mim queria sair correndo daquele hospital, ir para casa, confrontar Roberto e aquela mulher, gritar, chorar, quebrar tudo. Mas tinha Pedro ali, no quarto, se recuperando, precisando de mim. Tinha a família chegando para uma festa que deveria ser de comemoração e alegria. Tinha Sofia, que também ia estar lá, que não merecia ver os pais se destruindo em um momento que deveria ser feliz. Decidi que ia agir normal, pelo menos por enquanto. Pelo menos até passar aquela festa, até o Pedro estar melhor, até eu ter certeza absoluta do que estava acontecendo, porque tinha uma parte mínima de mim, uma partezinha pequena e desesperada, que ainda queria acreditar que havia algum engano, alguma explicação. Talvez Márcia tenha visto errado, talvez fosse outra pessoa, talvez fosse qualquer coisa menos a verdade óbvia que estava me encarando. Voltei para o quarto do Pedro. Ele estava meio sonolento, mas sorriu quando me viu entrar. Perguntou se estava tudo bem, se eu tinha chorado. Menti. Disse que era só emoção, que estava feliz demais com a recuperação dele. Ele aceitou a explicação, coitado. Estava fraco demais para suspeitar de alguma coisa. Me sentei na cadeira, ao lado da cama dele, e segurei sua mão, tentando me acalmar, tentando controlar a tempestade que estava acontecendo dentro de mim. As pessoas começaram a chegar. Primeiro foi minha mãe, Dona Conceição, uma senhora de 78 anos, ainda forte e lúcida, que tinha vindo do interior assim que soube do acidente. Ela entrou no quarto toda sorridente, carregando uma sacola com quitutes que tinha feito, beijou o Pedro, beijou a mim, disse que estava tão feliz que tinha rezado tanto. Depois chegou minha outra irmã, a Rosana, com o marido e os 2 filhos adolescentes. Vieram os tios, vieram alguns amigos próximos, vieram colegas do Pedro. E veio Roberto. Ele entrou no quarto com Sofia, os 2 carregando balões coloridos e um buquê de flores. Sofia correu para abraçar o irmão, cuidadosa para não machucá-lo, dizendo o quanto tinha sentido falta dele. Roberto se aproximou de mim, me deu um beijo na testa, daqueles beijos carinhosos de marido atencioso, e sussurrou no meu ouvido. Você está bem? Parece cansada. Quer que eu fique aqui e você vá descansar um pouco? Eu olhei para ele, para aquele homem que eu amava, que eu achava que conhecia. Olhei nos olhos dele procurando algum sinal de culpa, de remorso, de mentira, mas não vi nada. Ele estava normal, sorridente, atencioso, como sempre, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse colocado outra mulher na nossa cama enquanto eu velava nosso filho lutando pela vida. Não, eu respondi, forçando um sorriso. Estou bem. Só um pouco cansada mesmo, mas quero ficar aqui. É o dia do nosso menino. Ele sorriu de volta, apertou meu ombro com carinho e se virou para cumprimentar as pessoas que continuavam chegando. Eu fiquei ali, paralisada, observando ele interagir com todo mundo, fazer piadinha, distribuir sorrisos, representar o papel de pai dedicado e marido perfeito. A festa improvisada foi doce e, ao mesmo tempo, amarga. Todo mundo estava feliz, aliviado, comemorando a recuperação do Pedro. Tinha bolo, tinha refrigerante, tinha as quitandas da minha mãe, tinha música baixinha tocando no celular de alguém. Pedro estava emocionado com a surpresa, agradecendo a presença de cada um, dizendo que se sentia abençoado por ter tanta gente que o amava. Eu sorria, conversava, aceitava abraços, mas estava funcionando no automático.
Por dentro, era só dor. Marcia ficou perto de mim o tempo todo, me lançando olhares preocupados. Rosana percebeu que tinha algo errado, me puxou para um canto e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que depois conversava, que ali não era hora nem lugar. Ela insistiu, mas eu fui firme. Não ia estragar aquele momento do Pedro. Não ia transformar a comemoração da recuperação do meu filho em um drama conjugal. Ele não merecia isso. Roberto estava particularmente animado. Conversava alto, ria, contava histórias, abraçava as pessoas. A certa altura, ele me puxou pelo braço, me levou para perto da janela do quarto e disse com aquele sorriso que eu tinha amado por tantos anos: "Olha que coisa linda, Helena! Nossa família toda reunida aqui, nosso filho se recuperando, todo mundo feliz. A gente é abençoado, viu? Muito abençoado." Eu quase vomitei de novo ali mesmo. Abençoado? A gente? Que cinismo! Que cara de pau! Mas eu só concordei com a cabeça, murmurei um sim e me afastei dele. Não confiava na minha própria voz naquele momento. Não confiava em mim mesma para não explodir, não gritar, não escancarar tudo ali na frente de todo mundo. Então me afastei, fui até o banheiro do quarto, tranquei a porta, me sentei no vaso fechado e chorei em silêncio, abafando os soluços com as mãos para ninguém ouvir. Quando voltei, disfarçando o rosto vermelho com água fria e pó compacto que tinha na bolsa, a festa já estava terminando. As pessoas começavam a se despedir, dizendo que precisavam ir, que tinha sido lindo, que o Pedro era forte, que a gente era uma família maravilhosa. Roberto se ofereceu para levar algumas pessoas embora, fazer 2 ou 3 viagens para deixar todo mundo em casa. Disse que voltava depois para me buscar ou que eu podia dormir ali no hospital mesmo, se preferisse, que ele trazia roupa limpa e outras coisas de que eu precisasse. Minha mãe se ofereceu para ficar comigo. Disse que podia dormir na cadeira do quarto, fazer companhia, mas eu pedi para ela ir descansar, que já tinha idade e não precisava passar a noite em cadeira desconfortável de hospital. Prometi que ia ligar se precisasse de alguma coisa. Ela me abraçou forte, com aquele abraço de mãe que parece adivinhar quando a gente está sofrendo, mesmo sem saber exatamente o que. Vai dar tudo certo. Minha filha, ela sussurrou. Deus cuida da gente. Quando todos foram embora e eu finalmente fiquei sozinha com Pedro, que já estava dormindo, sedado pelos remédios, sentei na cadeira e simplesmente deixei o peso de tudo cair sobre mim. 7 dias. 7 dias de angústia, de medo de perder meu filho, de vigília no hospital, de orações desesperadas. E o que Roberto fez? Aproveitou minha ausência, minha vulnerabilidade, meu desespero, para colocar outra mulher na minha cama, na minha casa, nos meus lençóis. Como ele pôde? Como alguém faz uma coisa dessa? Eu estava aqui, destruída, vendo meu filho entre a vida e a morte, e ele estava lá, curtindo com outra, traindo não só o casamento, mas traindo a própria família no momento mais difícil que a gente já tinha enfrentado. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de pessoa olha nos olhos da esposa, diz que a ama, que está junto nessa e, ao mesmo tempo, está enfiando outra mulher na cama do casal? Comecei a pensar em tudo, em cada detalhe das últimas semanas, dos últimos meses, em quantas vezes ele tinha mentido na minha cara, em quantas vezes eu tinha sido boba, ingênua, confiado cegamente. Lembrei de uma vez que ele chegou em casa com um cheiro diferente na roupa, um perfume feminino fraco, mas perceptível. Eu comentei e ele disse que tinha abraçado uma colega que estava triste por algum problema pessoal. Aceitei. Por que não aceitaria? Eram 22 anos de casamento, de confiança. Lembrei de outra vez que ele tinha demorado mais de 1 hora para chegar em casa depois de sair do trabalho e quando perguntei, ele disse que tinha ficado preso no trânsito. Nem questionei.
Lembrei de fins de semana que ele disse que precisava ir resolver alguma coisa na obra, mesmo sendo sábado ou domingo, e ia embora por horas. Voltava tranquilo, normal, e eu nunca suspeitei de nada. Agora tudo ganhava outro significado. Cada mentirinha, cada desculpa, cada justificativa. Era tudo mentira. Tudo. Enquanto eu estava em casa, cuidando da família, preparando comida, lavando roupa, sendo esposa dedicada, ele estava por aí com a Silvana. Será que era só ela? Ou tinha mais? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Meses? Anos? Será que todo o nosso casamento era uma mentira? Peguei meu celular, mesmo sabendo que não devia, mesmo sabendo que ia me machucar ainda mais. Abri o WhatsApp, procurei o contato da Silvana. Sim, ela estava nos meus contatos, porque Roberto tinha me pedido para salvar alguns números de colegas de trabalho dele, caso precisasse falar com alguém quando ele não estivesse disponível. Silvana estava lá, com foto de perfil e tudo. Uma mulher de uns 35 anos, mais nova que eu, morena, bonita, sorrindo para a câmera com aquele sorriso confiante de quem não tem culpa de nada no peito. Ou tinha e não ligava. Fui conferir quando ela tinha estado online, pela última vez, 3 minutos atrás. 3 minutos. Será que estava falando com ele? Agora? Será que os dois estavam rindo de mim, da situação, de como tinha sido fácil me enganar? Senti um ódio tão forte subindo pelo peito que quase me assustei comigo mesma. Eu nunca tinha sido de sentir ódio. Sempre fui do tipo paciente, compreensiva, que prefere resolver as coisas conversando. Mas naquele momento eu odiava. Odiava ela por ter entrado na minha vida, na minha casa, na minha cama. E odiava ele por ter permitido, por ter escolhido ela no momento em que eu mais precisava dele. Passei a noite toda acordada. Não consegui dormir nem um minuto. Ficava olhando para o Pedro, tão inocente ali, se recuperando, alheio a todo o drama que estava acontecendo. Pensava em como ia contar para ele, para Sofia, que o casamento dos pais estava destruído. Eles tinham acabado de passar pelo trauma do acidente e agora iam ter que lidar com a separação dos pais, porque era separação, não tinha volta. Não depois disso. Não dava para perdoar, para esquecer, para fingir que não tinha acontecido. Ou dava. Uma parte patética de mim, aquela parte que ainda amava o Roberto apesar de tudo, ainda se agarrava à possibilidade de que talvez houvesse uma explicação, que talvez ele tivesse tido um momento de fraqueza, de vulnerabilidade, que talvez a Silvana tivesse se aproveitado da situação dele, do estresse, da angústia, que talvez ele estivesse arrependido, que se eu desse uma chance, ele poderia mudar, a gente poderia reconstruir, mas logo em seguida, outra parte de mim, a parte racional e ferida, gritava que eu estava sendo idiota de novo, que não tinha explicação possível, que traição era traição, que falta de respeito era falta de respeito, e que eu merecia coisa melhor do que um homem que me enganava enquanto eu sofria. Eu merecia dignidade, eu merecia verdade, eu merecia amor de verdade, não essa farsa que ele tinha transformado nosso casamento. Quando amanheceu e a primeira luz do dia começou a entrar pela janela do quarto de hospital, eu estava exausta, mas decidida. Precisava confrontar Roberto, precisava ouvir da boca dele o que estava acontecendo, precisava olhar nos olhos dele e fazer ele admitir a verdade. Só assim eu ia conseguir seguir em frente, seja qual fosse o caminho que eu escolher. Roberto apareceu no hospital por volta das 9 da manhã. Estava com uma sacola de pão quentinho, café, algumas frutas. Entrou no quarto com aquele sorriso dele, cumprimentou o Pedro, que já estava acordado, perguntou como tinha sido a noite. Eu mal consegui olhar para ele. Cada célula do meu corpo gritava para eu explodir,
para eu jogar na cara dele tudo o que eu sabia. Mas tinha o Pedro ali. Meu filho não precisava ver aquilo, não ainda. Então eu disse, com uma calma que eu não sabia que tinha: Roberto, preciso falar com você lá fora. É importante. Ele me olhou meio surpreso, mas concordou. Pediu licença ao Pedro, disse que já voltava e saiu comigo para o corredor. Caminhamos, em silêncio, até aquela mesma salinha de espera onde eu tinha passado tantas horas nos últimos dias. Estava vazia naquele horário da manhã. Perfeito! Quando fechei a porta atrás de nós, ele percebeu que tinha algo muito errado. O sorriso sumiu do rosto. Helena, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o Pedro? Eu balancei a cabeça. Não é sobre o Pedro, é sobre você e sobre a Silvana. Vi a cor sumir do rosto dele, literalmente. Ele ficou branco, os olhos arregalados, a boca aberta, sem conseguir falar nada. Foi a confirmação que eu precisava. Se não tivesse nada, ele ia perguntar quem era Silvana, ia ficar confuso, ia querer entender do que eu estava falando. Mas não, ele sabia exatamente do que eu estava falando. Comecei devagar, a voz trêmula, mas firme. A Márcia foi na nossa casa ontem de manhã. Você deu a chave para ela buscar os balões, lembra? E ela viu vocês dois, na nossa cama, nos nossos lençóis, enquanto eu estava aqui, velando nosso filho que quase morreu. Ele tentou falar, abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas não saiu nada. Parecia um peixe fora d'água, desesperado, procurando ar. Eu não dei chance. Continuei. 22 anos, Roberto. 22 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída juntos. E você faz isso comigo? Agora, no pior momento da nossa vida, ele finalmente conseguiu falar. A voz rouca, baixa. Helena, não era para você descobrir assim. Eu soltei uma risada amarga daquelas sem alegria nenhuma. Não era para eu descobrir assim? Então, como era para ser? Você ia me contar? Quando? Depois do Pedro sair do hospital? Depois de mais alguns meses de mentira? Ou nunca? Ele passou a mão pelo rosto, gesto de desespero, e tentou se aproximar de mim. Eu recuei. Não encosta em mim, eu avisei. Não se atreve. Ele parou onde estava. Helena, me deixa explicar, por favor. Eu preciso explicar. Eu cruzei os braços, mais para me segurar do que qualquer outra coisa, e disse: Então, explica. Estou ouvindo. Ele respirou fundo, procurando palavras e começou. Foi um erro terrível. Eu estava vulnerável, com medo de perder o Pedro, sem saber como lidar com tudo isso, e ela estava lá, ela me ofereceu consolo e eu fraquejei. Consolo? Eu repeti, a voz carregada de sarcasmo. Ela te ofereceu consolo na minha cama, nos meus lençóis, na minha casa, enquanto eu estava aqui sofrendo, rezando pelo nosso filho. Que tipo de consolo é esse, Roberto? Ele fechou os olhos como se minhas palavras fossem tapas físicos. Eu sei que foi horrível. Eu sei que não tem desculpa. Mas foi uma vez só, Helena. Juro por Deus. Foi uma vez só. Eu estava tão desesperado, tão perdido e tomei a pior decisão da minha vida. Uma vez só. Como se isso fizesse diferença. Como se trair uma vez fosse menos grave do que trair várias. Eu senti a raiva crescendo dentro de mim, quente e intensa. Você está mentindo, eu disse. A Márcia falou que quando ela entrou na casa, vocês estavam confortáveis demais, familiares demais. Aquilo não era a primeira vez, Roberto. Não tenta me enganar de novo. Eu mereço pelo menos a verdade agora. Ele abriu os olhos e vi lágrimas ali. Lágrimas. O homem estava chorando. Parte de mim queria amolecer. Queria acreditar que ele estava genuinamente arrependido. Mas a outra parte, a parte ferida e traída, não ligava para as lágrimas dele. Está bem, ele admitiu, a voz quebrando. Não foi a primeira vez. A gente está vendo há alguns meses. 3 meses, mais ou menos. Mas, Helena, eu juro, eu amo você. Sempre amei. Isso com a Silvana foi uma loucura. Uma crise, não sei explicar. 3 meses. 3 meses de mentiras.
3 meses de traição, enquanto eu preparava comida para ele, lavava a roupa dele, dormia ao lado dele, acreditava nele. Senti meu estômago revirar de novo. E você ia contar? Eu perguntei. Em algum momento você ia ter coragem de ser honesto comigo? Ou ia continuar levando essa vida dupla para sempre? Ele balançou a cabeça desesperado. Eu ia terminar com ela. Juro que ia. Quando o Pedro se recuperasse, quando as coisas voltassem ao normal, eu ia terminar e nunca mais ia ver ela. Ia me dedicar à família de novo. Ia ser o marido que você merece. Mas você não é, eu disse. E minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Você não é o marido que eu mereço, Roberto. Porque o marido que eu mereço não ia me trair. Não ia colocar outra mulher na minha cama. Não ia me fazer de idiota na frente da família inteira, sorrindo e fingindo que somos o casal perfeito enquanto me apunhala pelas costas. Ele tentou se aproximar de novo, estendeu a mão para mim. Helena, por favor, me perdoa. Eu sei que errei, sei que fui horrível, mas a gente pode reconstruir. Pelo Pedro, pela Sofia, por tudo que a gente viveu juntos. Não usa nossos filhos como desculpa, eu cortei, seca. Não coloca isso neles. Foi você quem destruiu essa família, não eu. Você, com suas escolhas, com suas mentiras. Ele deixou a mão cair, derrotado. O que você quer que eu faça? Me diz o que você quer que eu faça e eu faço. Eu termino com ela, agora. Bloqueio o número dela, peço demissão da construtora, faço o que você quiser. Só não me deixa. Por favor, não me deixa. Olhei para aquele homem que eu tinha amado por tanto tempo, que tinha sido meu companheiro, meu parceiro, pai dos meus filhos, e não senti nada além de vazio, como se o amor tivesse sido arrancado de dentro de mim de uma vez, deixando só um buraco no lugar. Eu não sei o que eu quero, Roberto, eu admiti. Não sei se consigo te perdoar, não sei se consigo olhar para você e não ver ela. Não sei se consigo confiar em você de novo algum dia. Ele soluçou, um som patético e doloroso. Me dá uma chance. Só uma chance de consertar isso. Eu precisava sair dali. Precisava respirar, pensar, processar tudo aquilo longe dele. Vou ficar aqui com o Pedro, eu disse. Você vai embora. Vai para casa ou para onde você quiser, mas não fica aqui. Preciso de espaço. Preciso pensar. Ele tentou protestar, disse que queria estar perto do filho, que o Pedro ia estranhar. Eu fui firme, inventa uma desculpa, diz que tem que trabalhar, que tem que resolver alguma coisa. Mas vai, agora. Ele saiu da salinha de cabeça baixa, os ombros curvados, a aparência de homem derrotado. Não olhou para trás. Eu fiquei ali parada, sozinha, sentindo o peso de tudo. Tinha confrontado ele, tinha ouvido a verdade. E agora? O que eu fazia agora? Como eu reconstruía minha vida depois de descobrir que tudo era mentira? Voltei para o quarto do Pedro. Ele estava acordado, mexendo no celular e sorriu quando me viu entrar. Cadê o pai? Eu forcei um sorriso. Teve que resolver umas coisas do trabalho, mas volta logo. Ele aceitou sem questionar, voltou a atenção para o celular. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei olhando para ele, meu filho, tão inocente, tão alheio ao caos que estava acontecendo ao redor dele. Pelo menos ele estava vivo, pelo menos ele estava se recuperando. Isso era o mais importante. O resto eu tinha que encontrar força para lidar. Os dias seguintes foram estranhos. Roberto respeitou meu pedido e não apareceu no hospital. Ligava várias vezes por dia, mandava mensagens perguntando do Pedro, mas eu respondia só o essencial, com frieza. O Pedro estranhava a ausência do pai, perguntava por que ele não vinha visitar, e eu inventava desculpas. Muito trabalho, muita coisa para resolver, mas ele está acompanhando tudo, está preocupado, manda beijo, mentia para proteger meu filho. Mais mentiras. Mesmo que fossem mentiras bem intencionadas, Sofia também percebeu que tinha algo errado. Ela é esperta, sempre foi. Veio me visitar no hospital no segundo dia depois da festa. E quando ficamos sozinhas, ela perguntou diretamente: Mãe, o que está acontecendo com você e o pai?
Vocês brigaram? Eu não sabia o que dizer. Não queria mentir para ela, mas também não. Queria jogar aquela bomba na vida dela naquele momento. Então fui vaga. Estamos passando por um momento difícil, filha. Mas não se preocupa, são coisas de adulto. Vai ficar tudo bem. Ela me olhou com aqueles olhos perspicazes e disse: Vocês vão se separar? A pergunta me pegou desprevenida. Eu não tinha pensado em separação em termos concretos ainda. Estava tão focada na dor, na raiva, na sensação de traição, que não tinha parado para pensar no que vinha depois. Separação significava dividir bens, dividir a vida, contar para todo mundo, reconstruir do zero. Aos 43 anos, depois de 22 anos de casamento, era assustador. Eu não sei, Sofia, eu respondi, honestamente. Ainda estou tentando entender tudo, mas, independente do que acontecer, você e o Pedro vão estar bem. A gente ama vocês. Isso não muda nunca. Ela abraçou em mim, forte, e ficamos assim por um tempo. Minha menininha, que já estava quase uma mulher, me dando força quando eu devia ser quem dava força para ela. A vida tem dessas ironias. Quando ela saiu, fiquei pensando na pergunta dela. Eu ia me separar? Era isso que eu queria? Parte de mim gritava que sim, que não dava para continuar com um homem que me traiu, que me mentiu, que me desrespeitou dessa forma. Mas outra parte, aquela parte acostumada com a rotina, com a segurança do casamento, com a ideia de envelhecer ao lado dele, tinha medo. Medo de ficar sozinha, medo de recomeçar, medo de falhar. Uma semana depois do confronto, Pedro recebeu alta do hospital. Os médicos estavam impressionados com a recuperação dele, diziam que era quase um milagre, que ele era forte e tinha respondido muito bem ao tratamento. Ele ainda ia precisar de fisioterapia, de acompanhamento, mas podia continuar em casa. Foi um alívio enorme. Finalmente podíamos sair daquele ambiente de hospital, daquele cheiro de remédio e álcool, daquelas luzes frias e impessoais. Roberto apareceu para buscar a gente. Tinha que aparecer, né? Era o filho dele também. E eu não podia negar isso. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras fundas, o rosto cansado e abatido. Claramente não estava dormindo bem, não estava comendo direito. Parte mínima de mim sentiu pena. Mas logo lembrei do que ele tinha feito e a pena evaporou. Ele cumprimentou o Pedro com um abraço cuidadoso, ajudou a colocar as coisas no carro, foi solícito e atencioso. Comigo, mal trocou o olhar. A volta para casa foi silenciosa. Pedro ia no banco de trás, ainda meio grogue dos remédios, e eu ia na frente, olhando pela janela, vendo a cidade passar. São Paulo estava do mesmo jeito, o trânsito, o barulho, a correria, mas eu estava diferente. Tudo estava diferente. Quando chegamos em casa, aquela casa que tinha sido minha por tantos anos, senti um aperto no peito. Não parecia mais minha. Parecia contaminada, violada, profanada pela presença daquela mulher. Ajudamos o Pedro a se instalar no quarto dele. Sofia estava lá. Tinha enfeitado o quarto com balões e cartazes de boas-vindas, tinha arrumado tudo para o irmão se sentir confortável. Foi um momento doce, ver os dois juntos conversando, rindo de alguma bobagem. Pelo menos eles estavam bem. Pelo menos eles tinham um ao outro. Roberto ficou ali também, participando, mas claramente deslocado, sem saber como agir perto de mim. Quando o Pedro finalmente dormiu, cansado do esforço de voltar para casa, Sofia foi para o quarto dela estudar e eu me vi sozinha na sala com Roberto. Era inevitável. Tínhamos que conversar sobre o que vinha agora. Eu me sentei no sofá e ele ficou de pé, meio perdido, até que eu indiquei a poltrona. Senta, vamos conversar. Ele se sentou na beirada da poltrona, as mãos entre os joelhos, tenso. Terminei com ela, ele disse antes que eu pudesse começar. No dia que você pediu para eu sair do hospital, fui direto falar com ela, terminei tudo, bloqueei o número, pedi transferência para outro setor da
construtora para não ter contato. Acabou. Eu olhei para ele, tentando sentir se estava falando a verdade. E ela aceitou assim, tranquila? Ele balançou a cabeça. Não, ela ficou brava, disse um monte de coisa, me xingou, mas eu fui firme. Disse que tinha sido um erro, que eu amava minha esposa, minha família, e que não ia destruir tudo por causa de um momento de fraqueza. Momento de fraqueza de 3 meses, eu corrigi, ácida. Ele abaixou a cabeça. 3 meses que eu vou me arrepender pelo resto da vida. Helena, eu sei que eu não mereço, mas estou te implorando. Me dá uma chance de reconstruir a confiança, de provar que eu posso ser o marido que você merece. Eu vou fazer terapia, vou fazer o que for preciso. Só não desiste de mim. Não desiste da gente. Olhei ao redor da sala, as fotos na parede, da gente no casamento, dos meninos pequenos, das viagens que fizemos ao longo dos anos. Uma vida inteira resumida em fotografias. Era possível reconstruir depois de uma traição? Algumas pessoas conseguem, eu sabia. Conhecia casais que tinham superado, que estavam até mais fortes depois. Mas será que eu era uma dessas pessoas? Será que eu conseguia olhar para ele todos os dias e não me lembrar da Silvana na minha cama? Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Não sei se consigo te perdoar, Roberto. Não sei se a gente consegue voltar ao que éramos. Talvez a gente nunca consiga, mas pelo Pedro, pela Sofia, eu estou disposta a tentar, mas com condições. Ele levantou a cabeça, um brilho de esperança nos olhos. Qualquer condição. O que você quiser. Eu respirei fundo e estabeleci. Você dorme no quarto de hóspede. Não encosta em mim. A gente é educado na frente das crianças, mas aqui, quando estamos sozinhos, você me respeita e me dá espaço. Você me mostra todo o dia que terminou com ela. Celular desbloqueado, redes sociais abertas. Não esconde nada. E a gente faz terapia de casal. Se eu ver um sinal, um único sinal de mentira ou de recaída, acabou. Entendeu? Ele concordou com tudo, ansioso, quase desesperado. Entendi. Juro que entendi. Eu vou fazer tudo certinho, você vai ver. Vou reconquistar sua confiança. Eu não disse nada, só levantei do sofá e fui para o quarto, o meu quarto, que agora ia ter que limpar, trocar os lençóis, desinfetar, para tirar qualquer rastro dela. Fechei a porta e desabei na cama. Estava exausta. Física, emocional, mentalmente exausta. Tinha dado uma chance para ele, mas não sabia se tinha sido a decisão certa ou se estava sendo idiota de novo. Só o tempo ia dizer. As primeiras semanas depois que voltamos para casa foram tensas, como andar em cima de vidro quebrado o tempo todo. Roberto cumpria tudo o que tinha prometido. Dormia no quarto de hóspede, deixava o celular desbloqueado na mesa para eu ver quando quisesse. Chegava cedo do trabalho, ajudava com as coisas de casa. Parecia um homem em penitência, fazendo de tudo para mostrar que tinha mudado. Na frente do Pedro e da Sofia, a gente fingia normalidade. Conversávamos, sorríamos, funcionávamos como pais. Mas quando ficávamos sozinhos, havia um silêncio pesado entre nós, cheio de mágoas não ditas e confiança destruída. Comecei a terapia de casal que tinha exigido. Encontramos uma psicóloga, a doutora Beatriz, uma mulher de uns 50 anos, calma e direta. Nas primeiras sessões, foi tudo muito difícil. Eu chorava, gritava, jogava tudo na cara do Roberto. Ele ouvia, pedia desculpas, repetia que tinha errado, que se arrependia. A doutora Beatriz nos guiava pelas conversas, fazendo perguntas, provocando reflexões. Ela perguntou para o Roberto por que ele tinha traído, o que estava faltando no casamento. Ele disse que não sabia, que não era sobre eu não ser suficiente, que tinha sido fraqueza dele, insegurança, uma busca por validação que nem ele entendia direito. Para mim, ela perguntou se eu queria realmente reconstruir o casamento ou se estava ali só por medo de ficar sozinha,
por medo do que as pessoas iam pensar, pela segurança financeira. A pergunta me pegou desprevenida. Eu tinha pensado nisso? Será que estava tentando salvar o casamento pelos motivos errados? Fiquei dias refletindo sobre isso, me observando, tentando entender meus próprios sentimentos, e percebi que tinha um pouco de tudo. Sim, ainda amava o Roberto, apesar de tudo, mas também tinha medo. Medo da solidão, medo de recomeçar, medo do julgamento das pessoas. Admiti, foi doloroso, mas necessário. Pedro se recuperava bem. A fisioterapia estava funcionando. Ele estava ganhando força, voltando aos poucos para a rotina. Tinha voltado a trabalhar meio período e estava animado com a ideia de retomar a faculdade no semestre seguinte. Ver meu filho voltando à vida era a única coisa que me dava alegria genuína naqueles dias. Sofia também estava bem, focada nos estudos, nos planos de fazer vestibular para a veterinária. As crianças eram minha âncora, meu motivo para continuar lutando. Mas então, 1 mês e meio depois de tudo, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eu estava em casa, era uma terça-feira à tarde, e o portão tocou. Fui atender pelo interfone. Uma voz de mulher que eu não reconheci na hora disse: "Helena? Preciso falar com você, é sobre o Roberto." Meu coração acelerou. "Quem é?" eu perguntei. "Sou a Silvana," a voz respondeu. "Por favor, só 5 minutos. É importante." Fiquei paralisada. Silvana. Ali, na minha casa, depois de tudo. Que coragem, que descaramento. Meu primeiro instinto foi mandar ela embora, desligar o interfone na cara dela. Mas algo me fez hesitar. Por que ela estava ali? O que ela queria? Roberto tinha dito que tinha terminado tudo, que não tinha mais contato. Será que era verdade? Ou será que ele estava me enganando de novo? Precisava saber. Então abri o portão e deixei ela entrar. Quando abri a porta de casa, vi ela pela primeira vez pessoalmente. Era mais bonita do que nas fotos, tinha que admitir. Mais nova, mais arrumada, com aquele jeito confiante de mulher que sabe o que quer. Usava roupa de trabalho, social mais feminina, salto alto, bolsa de marca. Tudo nela gritava modernidade, juventude, sucesso. O oposto de mim, dona de casa de 43 anos, com roupa simples, cabelo preso em coque bagunçado, mãos ásperas de tanto lavar louça. Senti uma pontada de insegurança, mas engoli. Não ia deixar ela me intimidar. Na minha própria casa, não. Entre, eu disse, fria. Mas seja rápida, não tenho tempo para você. Ela entrou, olhou ao redor da sala com uma expressão que não consegui decifrar. Curiosidade, desdém, inveja. Ficou de pé, sem sentar, segurando a bolsa com as 2 mãos. Obrigada por me receber. Ela começou. Sei que deve estar se perguntando por que estou aqui. Sim, estou. Eu respondi cruzando os braços. E espero que tenha um bom motivo para invadir minha vida de novo depois de tudo que você fez. Ela suspirou. Olha, eu sei que você me odeia. E tem todo o direito. Eu fiz uma coisa horrível. Me envolvi com um homem casado e não tenho desculpa para isso. Mas vim aqui porque acho que você merece saber a verdade. A verdade toda. Senti meu estômago apertar. Que verdade? O Roberto disse que terminou com você, que está tentando reconquistar a família, que vocês não têm mais contato. Ela deu uma risada amarga. É isso que ele disse? Claro que disse. Olha, Helena, ele não terminou comigo. Pelo menos não completamente. O chão pareceu desabar sob meus pés de novo. Como assim não terminou completamente? Ela mexeu na bolsa, tirou o celular e me mostrou a tela. Mensagens entre ela e Roberto, datadas dos últimos dias. Eu peguei o celular com mão trêmula e li. Eram mensagens dele dizendo que estava complicado, que precisava de tempo, que a situação em casa estava difícil, mas que sentia saudades dela. Ela respondia com compreensão, dizendo que esperava, que sabia que ele amava ela, que iam ficar juntos quando tudo se acalmasse. Senti enjoo subindo pela garganta de novo. Não, não, não. Isso não podia estar acontecendo de novo. Eu tinha dado uma chance para ele.
Tinha acreditado que ele tinha mudado, que estava arrependido, que estava fazendo tudo certinho. E ele estava mentindo. De novo. Continuava mentindo. Continuava enganando. Jogando com as duas, comigo e com ela. Quando foram essas mensagens? Eu perguntei, a voz saindo rouca. A última foi ontem à noite. Ela respondeu. Olha a data. Ontem à noite. Roberto tinha chegado em casa ontem. Tinha jantado comigo e as crianças, tinha conversado sobre o dia, tinha ido dormir no quarto de hóspedes, como sempre. E depois, quando todos dormiram, tinha mandado mensagem para ela, dizendo que sentia saudades, que a situação era complicada, que precisava de tempo, me usando a gente. Por que você está me mostrando isso? Eu perguntei para a Silvana. Por que agora? Você não estava feliz sendo a amante, a outra. Ela balançou a cabeça e vi lágrimas nos olhos dela. Não estou feliz. Eu achei que ele ia deixar você. Ele prometeu que ia deixar você. Disse que o casamento estava acabado há tempos, que vocês só continuavam juntos por causa dos filhos, que não tinha mais amor. Eu acreditei. Fui idiota e acreditei. Mas agora vejo que ele nunca vai deixar você. Ele quer as duas. Quer a segurança do casamento, a família, a respeitabilidade. E quer eu para se sentir jovem e desejado de novo. E eu não quero mais fazer parte disso. Mereço alguém que me escolha de verdade, não alguém que me esconde. Por um momento bizarro, senti algo parecido com compaixão por ela. Não era exatamente pena, porque ela tinha participado ativamente da destruição do meu casamento, mas era um reconhecimento de que ela também estava sendo usada, também estava sendo enganada, também estava sofrendo. Nós duas éramos vítimas do mesmo homem, mas logo a raiva voltou. Ela sabia que ele era casado desde o início. Ela tinha escolhido se envolver. Eu não pedi nada disso. Eu não escolhi nada disso. Obrigada por me mostrar, eu disse, devolvendo o celular para ela. Agora você pode ir embora. Ela hesitou. Helena, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas acaba com isso. Pelo seu bem, ele não vai mudar. Homem assim não muda. Eu tentei acreditar que ele ia mudar por mim, que o amor dele por mim era forte o suficiente, mas não é. E não vai ser por você também. Não desperdice mais tempo da sua vida com alguém que não te valoriza. Ela saiu e eu fechei a porta atrás dela, trancando com força. Fiquei parada ali, encostada na porta, respirando fundo, tentando processar tudo. Roberto estava mentindo. De novo, todas aquelas semanas de teatro, de penitência, de celular desbloqueado e chegadas cedo em casa, eram só fachada. Ele continuava falando com ela, continuava enganando, continuava jogando com as duas. E eu, idiota, tinha acreditado, tinha dado uma chance, tinha tentado reconstruir. Por quê? Porque amava ou porque tinha medo de ficar sozinha. Quando Roberto chegou do trabalho naquela noite, eu estava esperando na sala. Ele entrou com aquele sorriso cansado de sempre. Cumprimentou, perguntou como tinha sido o dia. Eu não respondi. Só olhei para ele e ele percebeu que tinha algo muito errado. Helena, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu me levantei, fui até ele e disse com uma calma gélida: a Silvana esteve aqui hoje. Ela me mostrou as mensagens que você mandou para ela, ontem à noite. Vi a cor sumir do rosto dele pela segunda vez. Ele tentou falar, tentou se explicar, mas eu não deixei. Levantei a mão, mandando ele ficar quieto. Não quero ouvir, não quero mais mentiras, não quero mais desculpas. Você teve uma chance que muita gente não daria. E você jogou fora. Continuou mentindo, continuou enganando, continuou me fazendo de idiota. Ele tentou se aproximar desesperado. Helena, não foi o que você está pensando. Eu mandei aquelas mensagens para terminar com ela de vez, para deixar claro que tinha escolhido você. Eu ri. Uma gargalhada amarga, sem humor nenhum. Terminar com ela dizendo que sente saudades, dizendo que a situação está complicada.
dizendo que precisa de tempo. Isso é terminar, Roberto? Ou isso é enrolar as duas, manter as opções abertas, não perder nenhuma? Ele abriu a boca, fechou, não soube o que dizer. A verdade estava ali, cristalina, impossível de negar. Acabou, eu disse. Acabou de verdade agora. Quero você fora dessa casa. Quero o divórcio. E não tenta me convencer do contrário, porque não tem volta. Não dessa vez. Ele desabou. Literalmente caiu de joelhos ali na sala, chorando, implorando. Helena, por favor, não faz isso. Eu amo você, amo nossos filhos, amo nossa família. Eu errei muito, mas posso mudar, juro que posso. Me dá mais uma chance, só mais uma. Eu olhei para ele ali, de joelhos, chorando, patético, e não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem amor, só vazio. Levanta, Roberto, eu disse. Você está fazendo cena. E não adianta. Já tomei minha decisão. Pedro apareceu na porta da sala, nesse momento. Tinha ouvido a discussão do quarto dele. Mãe, pai, o que está acontecendo? Olhei para meu filho já recuperado, forte, de pé ali, me olhando com preocupação e confusão. Era hora de contar a verdade. Não dava mais para esconder, para fingir, para proteger. Eles eram quase adultos, mereciam saber. Seu pai traiu Pedro, eu disse, direto, há meses. E mesmo depois de eu ter dado uma chance, ele continuou mentindo. Então, vamos nos separar. Vi o rosto do Pedro passando por várias emoções. Choque, raiva, decepção, tristeza. Ele olhou para o pai, que continuava de joelhos no chão, e depois para mim. É verdade, pai? O Roberto não conseguia falar, só chorava. O silêncio dele foi resposta suficiente. Pedro balançou a cabeça, com nojo, e disse: Como você pôde? A mãe quase enlouqueceu de preocupação comigo no hospital. E você estava... Ele não conseguiu nem terminar a frase. Virou as costas e voltou para o quarto, batendo a porta com força. Sofia apareceu em seguida. Também tinha ouvido. Estava chorando. Correu para mim e me abraçou. Sinto muito que ele fez isso com você. Afastei ela um pouco, segurei o rosto dela com as duas mãos e disse: Não precisa sentir. Não foi culpa sua, nem culpa do Pedro. Foi escolha do seu pai. E agora a gente vai seguir em frente. As três juntos. Eu, você e seu irmão. A gente vai ficar bem. Ela assentiu, ainda chorando, e eu abracei ela de novo, forte. Roberto finalmente se levantou do chão. Estava destruído, mas eu não ligava mais. Vou dormir na casa do meu irmão hoje, ele disse, a voz rouca de tanto chorar. Amanhã eu venho buscar minhas coisas. E a gente resolve os detalhes do divórcio. Concordei com a cabeça. É o melhor. Ele pegou a chave do carro, olhou para mim uma última vez como se esperasse que eu mudasse de ideia, que corresse atrás dele, que perdoasse mais uma vez. Mas eu não me movi. Só fiquei ali, parada, firme na minha decisão. Ele saiu e pela primeira vez em semanas senti algo parecido com alívio. Os dias seguintes foram caóticos. Contamos para o resto da família. Minha mãe ficou furiosa com o Roberto. Queria ir tirar satisfação com ele, mas eu pedi para ela deixar quieto, que já estava resolvido. Minhas irmãs me apoiaram, vieram em casa, fizeram comida, ficaram comigo, me deram força. Os amigos também apareceram. Teve gente que ficou do lado dele, que disse que todo mundo erra, que eu devia perdoar, que casamento é assim mesmo. Essas pessoas eu cortei da minha vida. Não precisava de gente assim ao meu redor. Roberto voltou 2 dias depois para buscar as coisas. Chegou com um amigo que tinha caminhonete e foram pegando roupas, alguns móveis, objetos pessoais. Eu fiquei no quarto. Não quis ver, não quis participar daquilo. Sofia e Pedro também se trancaram nos quartos. Quando ele terminou, bateu na porta do meu quarto. Helena, posso entrar? Eu abri a porta, mas não deixei ele entrar. Fiquei ali no batente, bloqueando a passagem. Já pegou tudo? Ele assentiu. Eu só queria dizer de novo que sinto muito. Muito mesmo. E que vou fazer tudo certinho na questão do divórcio. Não vou dificultar nada.
Vocês podem ficar com a casa, eu ajudo com as despesas das crianças, tudo que você quiser. Eu não quero nada de você além de respeito daqui para frente, eu disse. Respeito comigo, com o Pedro e com a Sofia. É só isso que eu peço. Ele concordou, virou as costas e foi embora. Ouvi o barulho da caminhonete saindo, se afastando, sumindo na rua. Fechei a porta do quarto, me sentei na cama e, pela primeira vez desde que tudo tinha começado, chorei de verdade. Não de raiva, não de desespero, mas de luto. Luto pelo casamento que acabou, a família que se desfez, pelos sonhos que foram destruídos. Chorei tudo que tinha segurado, tudo que tinha reprimido para ser forte para as crianças. E quando as lágrimas finalmente pararam, me senti mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Pedro bateu na porta naquela noite. Posso entrar, mãe? Eu mandei ele entrar. Ele se sentou na cama ao meu lado, ficou em silêncio por um tempo e então disse: Você fez a coisa certa. Eu sei que deve estar doendo, mas você fez a coisa certa. Ninguém merece ser tratado assim, muito menos você. Abracei meu filho, meu menino que tinha virado homem, e agradeci por estar ali, por me apoiar, por entender. Sofia também veio depois, se juntou ao abraço, e nós três ficamos ali, abraçados, uma família ainda, mesmo que menor, mesmo que quebrada, mas ainda uma família. E isso era o que importava. Rápido, mais profundo, pela perda do que eu pensei que éramos, sobrou um silêncio ensurdecedor. A casa que sempre foi cheia de vida, risadas, cheiro de comida e o som constante da rotina familiar, parecia agora uma casca vazia. O silêncio não era de paz, era um abismo. Lembrança. No dia seguinte foi a primeira coisa que fiz. Troquei a roupa de cama, tirei a colcha que tinha bordado à mão, tirei as cortinas para lavar e comecei a esfregar o chão de madeira com desinfetante. O cheiro de pinho e água sanitária era forte, agressivo, mas era um cheiro limpo, de recomeço, e era disso que eu precisava. Enquanto esfregava, pensava: a partir de hoje, essa casa é só minha, essa cama é só minha, essa vida é só minha. Não era egoísmo, era sobrevivência. Que sim, que a tia Márcia, minha irmã que tinha me alertado sobre a traição e que era advogada, já estava cuidando de tudo. Ele me deu a mão por cima da mesa e disse: Mãe, a gente vai ficar bem. O pai não é mais problema nosso. A maturidade dele me encheu de um orgulho que nem a dor do divórcio conseguia apagar. Disse que tinha medo de eu ficar sofrendo sozinha, que tinha medo de eu perdoar o Roberto por medo. Ela confessou que tinha visto o pai se comportando de forma estranha nos últimos meses, mas não tinha coragem de falar nada. Eu a abracei, forte, e disse que estava tudo bem, que agora a gente ia se cuidar. A gente fez um pacto ali. Nada de segredos, nada de meias verdades. A partir de agora, só a verdade entre nós três, com a ausência dele pairando em cada canto. Eu tinha que lidar com a papelada do divórcio, que Márcia me mandava por e-mail, e tinha que lidar com o peso do julgamento social. A notícia do divórcio se espalhou na vizinhança e na escola onde eu trabalhava. Minhas amigas se dividiram. Algumas vieram me dar apoio incondicional, com o ombro para eu chorar e pratos de comida pronta para eu não ter que cozinhar. Outras, aquelas que eu tinha cortado por serem as perdoa tudo ou as juízas de plantão, começaram a espalhar fofocas. Disseram que eu estava sendo radical, que casamento era perdão, que eu devia pensar nos filhos. Eu ignorei todas. Não tinha tempo para fofoca barata. Minha vida era mais importante que a opinião de gente que nunca viveu o que eu vivi. 10 anos de casamento. Era uma peça linda, escura e pesada, onde eu guardava as poucas joias que tinha, cartas de amor antigas e o souvenir mais importante da nossa união, o par de alianças dele. Ele nunca gostou de usar aliança de casamento. Dizia que incomodava na obra.
que podia prender e causar um acidente. Por isso, a dele ficava na caixinha, junto com a minha, que eu usava todos os dias, mas que agora, depois do confronto, tinha tirado do dedo. Crianças fora, Pedro na fisioterapia e Sofia na casa de uma amiga. Sentei na sala, peguei a caixinha de ébano e a coloquei no colo. O cheiro da madeira escura, do cedro que a revestia por dentro, me trouxe todas as memórias do nosso casamento de uma só vez. O dia que ele me deu, os anos de felicidade que ela guardava simbolicamente e agora a dor da traição. Abri a tampa e tirei as alianças. Segurei-as na palma da mão, observando o brilho opaco do ouro. Doutora Beatriz, a terapeuta. Helena, a aliança é só um metal. O significado quem dá é você. Se o metal virou um símbolo de dor, talvez seja a hora de mudar o significado dele. Caía. Fui até o tronco da árvore, cavei um buraco pequeno na terra úmida e joguei as 2 alianças lá dentro. A minha, que representava a lealdade que eu mantive, e a dele, que simbolizava a traição. Não as joguei com raiva, mas com uma paz surpreendente. Enterrei-as e cobri com terra, agradecendo o que foi e enterrando o que nunca mais seria. Na sala, carregada de memórias, foi então que tive a ideia mais libertadora de todas. Jamais poderia me dar. Eu lixava as mágoas, o rancor, a raiva. A advogada cumpriu todas as obrigações financeiras. Ele visitava as crianças, mas sempre na minha ausência, respeitando o meu espaço. Eu já não sentia raiva ao ouvir o nome dele, e o vazio deu lugar a uma calma silenciosa. Resiste, a mesma samambaia que cultivei na varanda, cuidando com tanto carinho. Resiliente, história apagando o passado. Mas o novo quadro representava o presente, minha vida, minhas regras, minha reconstrução. Jardinagem. Encontrei uma paixão na terra e nas tintas, na criação. Diminuído. Mas a verdade é que o meu valor estava em mim, na minha dignidade, no meu amor próprio. Porque isso me ajuda aí a levar essa história para mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias e me comente aqui de qual cidade você está me ouvindo agora. Sua companhia nesse momento significa muito para mim, porque contar essa história ainda dói, mesmo depois de tantos anos, mas me mostra que eu venci e você também vai vencer. O caminho é longo, mas a gente sempre encontra a força para recomeçar, e a liberdade que a gente constrói com as próprias mãos é a mais bonita de todas.